Meação do cônjuge em face da prática de ato ilícito do outro. Como fica essa situação, tá? Então, a gente vai ver aqui um caso de improbidade administrativa, matéria tratada de processo civil, execução, embargos de terceiro, que a mulher aqui entrou com essa ação, que é cabível, embargos de terceiro, para defender a parte dela, que ela disse que era a parte dela, cônjuge meeiro, porque ela tinha metade, né? Não comprovação da origem lícita dos bens, esse foi o problema, ela não provou que ela adquiriu o bem licitamente. Então, uma questão aqui de prova, ou que foi anterior, então, porque o regime aqui tem que ser então da comunhão parcial de bens, ou anterior à prática dos atos improbos, que ela teria que ter provado duas situações aqui, segundo o STJ, que ela tinha adquirido esse bem com o patrimônio dela anteriormente, a prática do ato ilícito, que isso era dela, ou, como ele diz aqui, né, ou não comprovou essa origem lícita aí desse patrimônio, tá? Não que ela tinha os bens anteriormente à prática desses atos improbos realizados pelo marido dela. Diz aqui, na origem, trata-se de embargo de terceiro, então, que é uma ação oposta pelo recorrente, casada, então a mulher, em comunhão parcial de bens com o executado, condenado nos autos de ação civil pública por improbidade administrativa. A sentença declarou a ineficácia de alienações de bens imóveis ocorridas no curso da ação. Então veja, imóveis alienados, então vamos imaginar imóveis doados ou vendidos, imóveis ocorridas no curso da ação de conhecimento. Conhecimento estava lá discutindo se ele realizou ou não aqueles atos ilícitos. E desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa. O que é essa desconsideração inversa? Quando, na matéria civil, por exemplo, quando existe uma confusão patrimonial entre os bens da pessoa física e da pessoa jurídica, isso é uma confusão patrimonial, um desvio de finalidade. A pessoa, em vez de pagar os credores, desvia o patrimônio da pessoa jurídica para não pagar, para ele se enriquecer pessoalmente, tá? Sócio ou administrador. Então, daí você desconsidera essa personalidade jurídica para atingir o bem do sócio ou do administrador, daquele que causou o ato ilícito. E a desconsideração inversa, o que é? As pessoas escondem o bem em nome da pessoa jurídica, então ele não vai ter nada no nome dele, daí ele que pega aqueles bens e coloca o nome da pessoa jurídica, ele vira sócio dela. Daí o que acontece? Isso é desconsideração inversa, né? A normal é desconsiderar aquela pessoa jurídica, levantar o véu dela, né, para atingir os sócios. A inversa faz o procedimento contrário, tá? Então, cujo executado é detentor de 90% das cotas, tá vendo? Ele é detentor, colocou os bens em nome da pessoa jurídica, ele ficou com 90% das cotas e alguém com 10%. Por quê? Porque daí ele diz, não tenho nada no meu nome, no nome dele não, mas ele tem o nome da pessoa jurídica. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao julgar a apelação, manteve a sentença com os seguintes fundamentos. Aqui, ó, a embargante, essa pessoa que entrou com a ação, a mulher dele, casada no regime da comunhão parcial de bens, né? Então por isso que ele disse que ela deveria ter mostrado que os bens foram adquiridos que antes do casamento, né, para eles estarem protegidos. Com o executado, né? Ou então ela ter provado que foi com o dinheiro dela que ela comprou aquele bem, não foi com essa condenação dele por improbidade administrativa. Pretende preservar o direito de meação, o direito de meação da metade dela, quanto aos bens penhorados para garantia de ressarcimento ao erário, danos causados ali ao erário, ao patrimônio público, em virtude de condenação por atos de improbidade administrativa praticados por seu ex-marido, né? Por ato de improbidade administrativa, por exemplo, ele desvia algum patrimônio lá da pessoa jurídica de direito público para ele, um exemplo. Quando, na gestão do instituto tal, né, trouxe aos autos apenas argumentos teóricos que entendem aptos a sustentar seus pedidos, não assiste razão à recorrente. Então ela não tem razão. Por quê? Porque ele diz aqui, ó, a embargante, ela apelante, deixou de demonstrar a origem lícita dos recursos utilizados para a aquisição do patrimônio amealhado, patrimônio que foi ali adquirido pelo casal durante a gestão do seu marido, né? Então, durante a gestão dela foi adquirido esse patrimônio. Ela estava querendo dizer que metade é dela pelo regime da comunhão parcial de bens, mas como ele praticou um ato ilícito, presume-se que tenha beneficiado ela com esse patrimônio que foi adquirido posteriormente. E para ela defender, demonstrar
que aquele bem só era dela, porque é um bem particular, na comunhão parcial de bens, para ela demonstrar que aquele bem era dela, ela deveria ter provado que ela adquiriu antes do casamento, entendeu? Aquele bem. Daí ela teria, mas essa é uma questão de prova, ela teria então, se ela tivesse feito isso, ela estaria protegendo o patrimônio dela. Como ela não fez, aí ficou entendido que ela também se beneficiou com essa prática desse ato ilícito, que foi a causa da improbidade administrativa, tá bom? Então, se a gente lê o que aconteceu aqui é uma coisa, agora nos autos lá, se realmente aconteceu isso, não dá pra gente saber, teria que olhar lá o processo inteiro, tá? Mas pelo que você lê aqui, essa é a interpretação que eu posso dar a esse tipo de situação, tá? Bem,